Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Faz muito tempo que eu não gravo. Quem me acompanha vai ver no meu canal que eu comecei a gravar vídeos sobre o culto da minha igreja, que Deus está fazendo muitos milagres, está acontecendo muita coisa que Deus está fazendo, então resolvi filmar o culto da minha igreja. Por que então eu resolvi fazer esse vídeo sobre o GCGA? Porque, na realidade, quem me impulsionou a fazer esse vídeo foi o Senhor. Pode ter certeza disso, porque eu não queria mais fazer nenhum vídeo de refutação. Foi o Senhor. Pode ter certeza disso. E outra coisa, a minha filha segue ele. Minha filha é adolescente. E muitos adolescentes seguem o GCGA. Então eu vou colocar o vídeo dele para vocês assistirem o porquê que eu estou fazendo esse vídeo, porque que Deus me impulsionou a fazer esse vídeo. Preste atenção nesse vídeo dele, de 13 minutos, não vou colocar tudo, tá? Mas preste atenção. E Deus me deu uma palavra para dar para os seguidores de GCGA, de JA, e que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me direcione para falar muita coisa que o Senhor me direcionou para falar para você. Tá bom? Assista esse vídeo de GCGA. E logo mais a gente volta. E fique comigo até o fim. Oi pessoal, meu nome é Gessé. Eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso para alguns vai ser um choque, né? Ou para outros não, né? Algumas pessoas vão ficar, meu Deus, eu não sabia. Outras vão falar, eu já desconfiava. Acho que como já sempre falam. E com 12 anos de idade, eu descobri sobre a minha sexualidade. E eu venho de uma família cristã, eu sou de um berço evangélico. E a gente sabe que esse contexto é um pouco complicado para pessoas que são gays. E eu descobri com 12 anos, mas eu acho que eu não contei para ninguém a respeito disso, eu guardei para mim mesmo. Até porque, como eu disse, o contexto que eu vivia, ele reprimia bastante essa questão. Guardei pra mim mesmo, mas com 14 anos de idade já não tava dando conta mais de guardar e sufocar isso dentro de mim, sabe? Eu tive que contar pra minha mãe. E quando eu contei pra minha mãe, eu acho que foi um choque. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque eu acho que muitos pais, eles meio que projetam os seus filhos, né? Tipo, ele nasceu, a gente vai criar ele cresceu, se tornou um jovem, logo mais ele vai entrar na faculdade, logo mais ele vai arrumar uma esposa, vai ter filhos, formar uma família, e é isso. Então eu acho que 90% projetam a vida dos seus filhos assim, e eu acho que os meus pais não foram diferentes desde quando eu era pequeno, eles sempre projetaram quem eu seria na cabeça deles. Eu acho que isso é algo natural. Logo mais, eu fui crescendo e comecei a descobrir coisas e filosofias que batia mais ou menos com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu estava vivendo. E foi aí que começou realmente uma luta, sabe? Dentro de mim, uma coisa interna. Porque o contexto que eu estava vivendo, ele me pedia para eu lutar contra aquilo que tinha dentro de mim. Só que, ao mesmo tempo, lá no fundo, eu sentia que não tinha muita coisa errada, sabe? Eu sentia que não era uma coisa normal, sabe? Essa sensação. Só que eu precisava lutar justamente pelo ambiente, justamente pelo contexto, justamente pela trajetória que eu tinha, né, caminhado, pela jornada, enfim. Pela minha família, pela igreja, enfim. E eu comecei a lutar. E foi aí que eu comecei a viver, eu acho que, literalmente, o inferno. Porque eu comecei a reprimir algo dentro de mim que não existia nenhum método. Eu falo isso de coração totalmente sincero. Nenhum método, nenhum, conseguiu arrancar, sabe, esse lado. E eu comecei a fazer campanha, oração, subir monte, desce monte, propósito. Pedi oração para algumas pessoas e eu orava. Eu lembro que teve madrugada que eu virei à noite orando e chorando, falando, Deus, tipo, arranca isso de mim, já que isso não é certo, sabe? Tira, pelo amor de Deus. E quando eu percebi que eu estava convivendo com algo que não combinava com o ambiente que eu estava e que provavelmente eu teria que viver uma mentira e que provavelmente eu não poderia externalizar isso, foi onde eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade. Eu me sentia mais ou menos como uma peça de um quebra-cabeça que não é daquele quebra-cabeça. E eu comecei a me culpar
sabe? Eu comecei a me auto-sabotar. E eu lembro que diversas vezes durante o dia eu chorava e eu falava, pô Deus, mas é só tirar, sabe? É só arrancar, é só eliminar, é só isso que eu te peço, só isso. E eu comecei a ter esse tipo de luta interna e isso começou a desgastar muito, muito a minha alma e meu coração. E foi onde, como eu disse, eu desenvolvi a depressão e desenvolvi a ansiedade. Só que eu não queria contar para as pessoas por que eu estava depressivo e por que eu estava ansioso. E foi onde eu comecei a me aproximar muito, 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 muito da questão espiritual com Jesus. Eu sempre gostei muito de compor, sempre gostei muito de escrever. E eu comecei a narrar, através das canções, todos esses capítulos que eu vivi. E foi onde nasceram canções que hoje as pessoas escutam e ajudam elas especificamente nessa área da depressão e ansiedade. Eu acho que a virada de chave na minha vida a respeito disso, né? De eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais culpado, de eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais julgado ou auto-sabotado, foi quando eu tentei o suicídio, mais ou menos ali em 2020. E depois disso, eu parei de frente pro espelho, olhei pra mim mesmo e falei, cara, não tem nada de errado com você, sabe? Não existe nada de anormal, não existe nada de diferente só porque você é gay. E quando eu aderi a essa autoaceitação, foi quando as coisas começaram a se tornar mais leves pra mim. Porque eu olhava e achava tudo muito natural, tudo muito normal, e comecei a me aceitar da forma que eu sou. Então já não tinha mais aquela questão de eu me julgar, sabe? De eu me condenar eu mesmo, sabe? Não tinha mais essa questão. E foi aonde eu comecei a trilhar um caminho, sabe? A viver um processo, abrir uma jornada, que eu acho que foi o caminho que me trouxe exatamente até aqui agora, onde eu tô. Eu quero dizer pra você que tá aí atrás, que tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão lá naquele lugar que eu estive um dia, sabe, de me esconder, de não se aceitar, de auto se julgar, de auto se sabotar. Eu quero dizer pra você, respeita seu tempo, sabe? Respeita o processo, vai devagar, caminha, vive, adquire experiência. E eu acho que no momento certo você vai estar pronto para realmente alçar um voo, sabe? Para realmente ser quem realmente você é. Então respeite o seu próprio tempo e quando você estiver pronto, faça o que você tem que fazer. Esse vídeo aqui não é para eu instigar as pessoas a chegar e gravar todo mundo um vídeo se assumindo, algo do tipo, não. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês que cada um tem um tempo, né? Cada um tem um processo, cada um tem um propósito. E é super válido a gente respeitar, né, esses requisitos da vida, para que no momento certo tudo aconteça de forma natural e linda. Vocês viram um vídeo do GC Guiar. Eu quero ler aqui uma passagem maravilhosa para você. Que existe um homem na palavra de Deus que já tinha esse conflito. E eu quero ler, não de homossexualismo, tá? Mas eu quero ler para você esse versículo de Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15 em diante, que diz, olha o que o apóstolo Paulo disse, há mais de 2000 anos atrás. Porque muitas das vezes os homossexuais ou outras pessoas acham que os conflitos que eles estão vivendo, só eles estão vivendo. Eu quero falar para você que essa luta de guerra contra a carne e o espírito já existia há muito tempo. Eu peço que você fique até o final, porque Deus me deu muita coisa para falar nesse vídeo. Então vamos à palavra de Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 15. Olha este versículo. O que o apóstolo Paulo disse. Porque o que faço não aprovo. Olha esse versículo é muito forte. Ele está dizendo que eu estou fazendo de errado, eu não aceito. Eu não concordo com isso que eu estou fazendo de errado. E ele disse, pois o que eu quero, isso eu não faço. Ele não queria pecar, ele não queria errar, ele queria continuar tendo uma vida de santidade, mas ele não conseguia. Sabe por quê? O versículo 17, que eu quero que você preste atenção. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que as coisas que ele estava fazendo de errado
Não era ele que estava fazendo, mas era o pecado que estava dentro dele. Era o pecado que conduzia, que estava nele, que conduzia ele a fazer as coisas erradas. Que conduzia ele a fazer coisas que ele não queria fazer. Isto é um exemplo de uma luta, de uma guerra interna. Ele querendo dominar a carne dele para dar certo, para fazer o que é certo, que agrada a Deus. Mas o pecado que estava dentro dele não deixava. Mas ele lutava. Ele não aceitava, ele dizia, eu não aceito, eu reprovo, o que eu faço? Essa guerra do GCGA, todos nós passamos. Todos nós passamos diariamente. Eu tive fases na minha vida que eu tive muito conflito, muita luta, muitos problemas no meu casamento. A minha carne queria deixar o meu marido. Incrível que pareça, apareceu até um empresário, viúvo, mas esse viúvo mais novo do que eu, bonito, com carro, com uma empresa. Apareceu no caminho, bem no caminho, no momento que eu estava tendo um conflito com meu marido, querendo me separar dele. Só que o Espírito Santo me repreendeu, você ainda é casada. Você está casada. Não se envolva com este homem. Eu não me envolvi, porque eu estava casada. A minha carne queria. A minha carne queria deixar meu marido. Mas eu lutei, e a gente tem que lutar todos os dias. É todos os dias, a luta é constante. O que nós não podemos é ceder. No vídeo do GCGA, ele fala que começou desde 12 anos. 12, 14 anos, aí ele foi lutando. Não foi dando evasão à carne. Ele veio dar evasão à carne dele com 21 anos, por quê? Já maior de idade. Ou seja, ele conseguiu até os 21 anos dominar a carne dele. E porque aí depois extravasou, depois ele não conseguiu mais. Gente, se nós formos dar lugar à nossa carne, eu não estava nem gravando esse vídeo para aconselhar adolescentes e jovens. Porque o GCGA, ele é um influencer. Ele influencia muitos jovens. Minha filha segue ele. Nesse vídeo ele aconselhou, dê tempo ao seu tempo. Olha o que ele diz para os jovens. Jovens cristãos evangélicos que ainda seguem ele, que tem essa luta da carne contra o espírito, que todos nós temos diariamente. A gente tem que dizer não para o pecado todos os dias. A gente tem que dizer não para a nossa carne todos os dias. O pastor Flávio Amaral, vou até marcar ele nesse vídeo, ele fala assim que a nossa carne não se converte. E ele tem razão. Mas nossa carne não se converte. É uma luta diária que a gente tem que lutar contra a nossa carne todos os santos dias. E o GCGA, nesse vídeo, ele fala assim, dê tempo ao seu tempo. Aguarde o seu tempo. Ele está dizendo, sabe o que ele quer dizer? Que o Senhor Jesus não opera milagres, que o Senhor não faz maravilhas. Ele falou que ele jejuou, foi para monte e nada. Ele está dizendo aí que o Senhor não opera milagre, que o Senhor não muda pessoas. E é mentira do diabo. O Senhor muda pessoas quando nós queremos e desejamos e lutamos. O Senhor faz sim. Mas infelizmente ele é um jovem ainda. E muitos jovens seguem ele. Muitos jovens vão ver esse vídeo e falar, realmente Deus não muda. Deus não opera milagres. Não faz, é verdade, eu vou ter que dar lugar à minha carne mesmo, fazer o que eu estou querendo fazer, porque Deus não muda. Gente, quantas das vezes eu já pedi para Deus tirar a ansiedade de mim? Você não tem noção quantas das vezes eu já pedi isso. E a Bíblia fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Olha quanto tempo que eu peço. E eu percebi que a ansiedade é o quê? É um fruto da carne. E eu percebi que o único modo de eu controlar a ansiedade, de eu dominar esse sentimento, justamente eu tenho que evitar de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quando eu faço muita coisa ao mesmo tempo, a ansiedade aumenta. E dá dores no meu corpo, dá muita coisa. Acontece muita coisa, eu fico doente. Então o que eu tenho que fazer?
sair eliminando isso, não vou fazer isso, aprendendo a dizer não, não vou fazer, não isso, não, para que a ansiedade abaixe. Porque eu tenho que ter o domínio próprio, que nem a palavra de Deus nos ensina. E me preocupou demais esse vídeo do GC, demais. Eu falei, meu Deus, quantos adolescentes vão ver esse vídeo que estão na casa de Deus? Quantos que vão ver um Jesus derrotado, um Jesus que não faz milagres? E é triste, você ainda vai ver esse vídeo na página dele do Instagram, 800 não sei quantos mil curtidas que concordaram com a fala dele. E a luta da nossa carne é diária. Eu vou dar um exemplo, eu tenho uma bolsa preta que eu ando com ela para cima e para baixo. Você não acha que eu queria ter uma bolsa azul, bege, rosa? As bolsas da moda, as cores da moda? Eu posso comprar? Posso. Eu posso pegar meu cartão daqui a meia hora e ir na loja e comprar todas essas cores. Eu vou ficar feliz? Muito. Vou vir radiante. Só que a conta vai vir. E eu não tenho dinheiro para pagar. E toda vez que eu olhar aquelas bolsas, eu vou sentir tristeza. Porque eu vou ver e vou pensar assim, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu me precipitei? Por que eu não esperei? Porque eu posso fazer tudo que eu quero, tudo que minha carne quer, mas a conta vai vir. E é alta. E eu vou ter que pagar. Eu não vou poder fugir dessa fatura. Só eu que vou ter que pagar. Ouviu? Então, o que o GCGA e muitos outros estão fazendo, deixando a carne dominar e falando que o Senhor não faz milagre, isso é mentira. A conta vai vir e vai ser muito alta. No momento é um momento de alegria, a mesma coisa que se eu comprar essas bolsas, eu vou ficar muito feliz. Mas a tristeza vai vir. A conta vai vir. Essa euforia vai passar. E que Deus tenha misericórdia do GCGA, do JA e de outros influenciadores que estão influenciando muitos jovens. Muitos jovens. É uma coisa assim, impressionante como muitas das vezes precisamos ter discernimento de Cristo. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Continue orando pelo GCGA, continue orando, eu continuo orando por essa vida. Deus pode resgatá-lo, sim. Deus pode mudar a história dele, sim, porque um abismo puxa outro abismo. Ele já falou que ele saiu do mundo gospel, né, de cantar no mundo gospel. O diabo gosta justamente desses adoradores. Mas o Senhor, nós queremos que o Senhor há de trazê-los de volta. Mas o Senhor continua operando milagres, sim. A nossa luta é diária, sim, contra a nossa carne. É diária. E temos que vencer e temos que lutar, sim. Não podemos deixar a nossa carne nos dominar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.